Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Teorema das Raízes Racionais, tá? O que diz esse teorema para as nossas equações algébricas? Ele diz o seguinte: se eu tiver uma equação de grau n e essa equação ela tiver coeficientes inteiros, nós podemos, a partir daquela equação, criar dois conjuntos de número, que eu vou apelidar de P e Q, tá? O que são esses conjuntos? O que é o P e o que é o Q? Então, o conjunto P, nós vamos dizer que é o conjunto dos números divisores do termo independente da minha equação. Então, você vai olhar para o termo independente e vai olhar para ele e falar assim, pô, quem são os seus divisores? Cuidado porque aqui entram tanto os divisores positivos como negativos, tá bem? São os divisores reais desse cara, tá? Já a lista Q, para nós, é o conjunto dos divisores do coeficiente de maior grau, ou seja, do coeficiente dominante. Tá? Então você vai olhar para a sua equação, vai pescar lá o termo independente e vai listar todo mundo que divide ele. Vai pegar o coeficiente dominante, vai pescar ele e vai olhar e falar assim, quem te divide? E vai listar todo mundo que divide ele. Quando você fizer isso, você vai ter duas listas de números. O que você vai fazer então? Com esses dois conjuntos, a gente vai montar um terceiro conjunto que a gente apelida de P sobre Q. Esse conjunto do P sobre Q são todas as divisões que você pode fazer entre os resultados dos elementos de P pelos elementos de Q. Então, você vai pegar cada elementozinho do P e vai dividir por cada elementozinho do Q. Tá? Fez isso, você vai obter essa nova lista. O que essa nova lista traz para a gente? Essa nova lista traz para a gente as possíveis candidatas a raízes da equação. Tá? Então, esse teorema ele é praticamente um golpe de misericórdia. Se nada do que eu te ensinei nos outros vídeos funcionar, tenta esse. Tá? E por que eu estou falando possíveis candidatas? Pelo seguinte, galera. Primeiro, né, esse teorema só vai encontrar raízes racionais para sua equação. Tá? Então, se a sua raiz for irracional ou imaginária, por exemplo, esse teorema não encontra. Já é um problema. Tá? Justamente por isso, esse teorema ele não garante que você vai encontrar alguma raiz. Tá? Então pode ser que você encontre 8 candidatos, teste os 8 candidatos e nenhum seja raiz. Pelo justamente o que eu acabei de falar. Pode ser que essas raízes sejam irracionais ou imaginárias e aí complicou tua vida, tá? E esse teorema, com certeza, pode ser usado combinado com o Brioux-Ruffini. Ou seja, a partir do momento que você descobriu uma raiz por esse teorema, manda ver no Brioux-Ruffini, tá? Ah, Gustavo, e se por acaso nenhuma raiz funcionar? Aí você chora. Provavelmente não vai haver uma técnica, né, que a gente no colégio, tá? Lembrando que esses vídeos sempre são para o colégio, não vai haver uma técnica que no colégio a gente saiba usar para resolver essa equação, tá bom? Porém, estou aqui com um exemplo para a gente, né? Eu quero resolver essa equação, 2x ao cubo mais 3x quadrado menos x menos 1 igual a 0. Né? Resolvendo os complexos, claro, e ele não me dá nada. Então, eu posso olhar para isso daqui e falar assim, ah, dá para fazer fator comum? Não. Agrupamento? Não. Biquadrada? Não. Quer dizer, se você testar tudo que a gente aprendeu, você vai ver que nada funciona. Daí, você vai olhar para isso aqui e falar assim, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou testar, né, nesse carinha aqui, o teorema das racionais. Então, o que diz o teorema das racionais? Diz o seguinte, primeiro, vou fazer uma lista P. Quem que é essa lista P? É a lista de todos os divisores do meu termo independente. Então, quais são os números que dividem o menos 1? Ah, apenas o 1 e o menos 1. Então, esses são os números que dividem o menos 1. Depois, vou fazer a lista Q. Então, quem que é a lista Q? São todos os números que dividem o 2. Ah, então, quais são os números que dividem o 2? Ah, pode ser o 1 e o menos 1 e o 2 e o menos 2.
A partir dessas duas listas, eu vou montar uma terceira lista P sobre Q, onde eu vou pegar todos os elementos daqui e vou dividir por todos daqui. Só que aquela coisa do sinal, gente, pensa comigo. Mais ou menos por mais ou menos dá mais ou menos. Então, mais ou menos 1 por mais ou menos 1 dá mais ou menos 1. E mais ou menos 1 por mais ou menos 2 dá mais ou menos meio. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui 4 resultados. Esses 4 resultados, eles são possíveis candidatos a raízes. Isso não quer dizer que eles sejam raízes, ok? Tem que tomar um certo cuidado com isso. Até porque essa equação é de terceiro grau, então no máximo só 3 poderiam ser. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos testar cada uma delas. O número 1 positivo é o mais fácil de testar porque é só você usar a soma dos coeficientes. Então 2 com 3 dá 5, com menos 2 dá 3, então a soma não dá zero. Se a soma dos coeficientes não é zero, então o 1 não é raiz. Então você pode tirar ele já da parada. O mais 1 está fora. Vou agora testar o menos 1. Então existem duas formas de você fazer esse teste. Você pode pegar o menos 1 e substituir na equação e fazer as contas, ou você pode já ir aplicando o Breuer-Ruffini. Por que talvez ir aplicando o Breuer-Ruffini seja melhor? Porque, gente, você não vai ter que fazer potência. E segundo, que se o seu valor funcionar, você já vai estar descobrindo quem é a raiz. E aí você economiza tempo. Tá? Então eu vou testar por Breuer-Ruffini. Então aqui, estou montando aqui embaixo um Breuer-Ruffini para o menos 1. Então menos 1, 2, 3, menos 1 e menos 1. Então, ó, caiu, multiplicou, somou. Multiplicou, somou, multiplicou e, ó, não deu certo. Tá? Então, menos 1 também não é uma raiz. Também jogamos fora. Então, vou ter que testar outro valor agora. Vou testar o meio. Então, ó, meio. E aí, nós vamos ter aqui 2, 3, menos 1 e menos 1. Então, ó, caiu 2. 2 vezes meio dá 1. Aí, põe aqui. 3 com 1 dá 4. 4 vezes meio dá 2. Com menos 1 dá 1. 1 vezes meio dá meio. Ah, então também não funcionou. Isso aqui dá menos meio. Então, joga fora o mais meio. Vamos testar então o nosso golpe de misericórdia. Nós vamos ter que testar o menos meio aí para ver se ele funciona. Nossa, Gustavo, e se tivesse 8? Aí, galera, vai ter que testar as 8, viu? Não tem outro jeito, não. Então, ó, menos meio, 2, 3, menos 1 e menos 1. Então, caiu. 2 vezes menos meio, menos 1. Aqui dá 2. 2 vezes menos meio, menos 1 de novo. Isso aqui vai dar menos 2. Menos 2 vezes menos meio dá mais 1 quando soma dá 0. Olha aí, ó, deu certo. Então, eu acabei de conseguir descobrir uma raiz. Se eu sei uma raiz, já apliquei o Breuer-Ruffini, caí agora para a equação 2x² mais 2x menos 2, que é equivalente, por divisão aqui, por 2, ela é equivalente à equação x² mais x menos 1 igual a 0. Então, se eu resolver essa equaçãozinha de segundo grau, que eu deixo por conta de vocês, você vai descobrir as duas raízes que faltam. E esse é o teorema das raízes racionais. Lembrando que ela só é válida se os seus coeficientes da equação forem números inteiros. Beleza? Um grande beijo. Tchau para vocês.